Pois é, Carlos Cauti, inclusive o deputado Carlos Jordi, ele lembrou ali na fala dele, né, no momento em que ele estava rebatendo o ministro Fernando Haddad, eu vou repetir aqui, aspas para ele. Moleque é você por ter feito com que o nosso país tivesse o maior déficit fiscal da história de 230 bilhões de reais. Ele está se referindo ao ano de 2023. Mas é déficit em cima de déficit. Tem déficit das empresas estatais também, tudo isso e muito mais, né? Não, o buraco é cada vez mais fundo, né? Mas, primeiro ponto, constatamos que o ego do ministro Haddad precisa ser massageado melhor, porque não aguentar uma saída de um deputado depois de uma pergunta e dar um piti desse jeito, claramente mostra que o ministro é uma pessoa inadequada do ponto de vista até dos nervos, né? No papel que ele está exercendo. Mas, assim, chamar o ministro Haddad de terraplanista econômico é ofender os terraplanistas. Porque o ministro Haddad, ele consegue ser... Se você pegar um Golden Retriever, ele consegue saber mais de economia do que o ministro Haddad. E com certeza vai ser intelectualmente mais honesto. Porque, vamos lá, Haddad disse que é mentira que as contas públicas estão no vermelho, que o Bolsonaro deixou em 2022 as contas públicas no azul. Primeiro, quando ele fala dos precatórios, olha, vamos pegar por ordem. ICMS. 2022, fevereiro de 22, estoura a guerra da Ucrânia e o preço do petróleo explode. Como todos os países do mundo, o Brasil também teve que enfrentar um aumento do preço do petróleo. O que o presidente Bolsonaro fez? Tirou os impostos, porque não tem como colocar um teto no preço do petróleo, porque isso é coisa de comunista e não funciona. O que ele fez? A única coisa que um governo normal pode fazer, tira os impostos. Qual que é o imposto que mais incide? O ICMS, que é o imposto estadual, 30%. Tirou os impostos federais também. Só que disse para os estados, olha, vamos tirar isso, depois de um ano a gente vai fazer a recomposição, porque não sabemos o que vai acontecer. Então é óbvio que depois, 2022, 23, março de 23, foi pago para os estados, mas isso estava no acordo, porque era algo a ser feito para manter sob controle a inflação, senão o Brasil ia parar. Então, primeira mentira do Haddad. Segunda mentira do Haddad, os precatórios. O parlamento brasileiro, o Congresso brasileiro, votou uma coisa chamada PEC dos precatórios, ou seja, com 3/5 dos deputados e senadores, em 2 leituras, uma proposta de emenda à Constituição que levava os precatórios para ser pagos em 2026. Ou seja, o governo Lula inteiro não tinha que pagar um tostão de precatórios. Então, o Bolsonaro, que não foi uma decisão do Bolsonaro, foi uma decisão do Brasil, porque o Congresso votou nisso e disse, olha, os precatórios são uma bomba, vamos jogar isso mais pra frente, vamos tentar gerenciar as contas públicas para nós preparar a pagar isso. Primeiro ano do governo Lula, não era para pagar nada. A PEC tinha sido aprovada, o que eles fizeram? Aprovaram, pediram para o Supremo, que chancelou o pagamento de 100 bilhões de reais por ano de precatórios, que não eram para ser pagos. Foi uma decisão do governo Lula. Então, segunda mentira e desonestidade intelectual do ministro Haddad. Terceiro ponto, a Petrobras. Deixaram a Petrobras sangrando, deram dividendos. Assim, para quem é de esquerda, pagar dividendo é quase uma afronta intelectual, né? Quase anatema. Ministro Haddad, eu lhe informo que a Petrobras, ela é estatal apenas por 30% do capital, porque 70% é de investidores privados. Eles têm direito a ter seus dividendos. Então, se o senhor acha errado a Petrobras pagar dividendo, vamos nacionalizar a Petrobras. Pague o preço de mercado e recompre as ações. Senão a Petrobras vai ter que se comportar como uma empresa do mercado. Então, essa é mais uma desonestidade intelectual do Haddad. E, by the way, né, aliás, a Petrobras pagou um monte de dividendo, colocou as contas públicas em ordem durante o governo Bolsonaro e continuou sadia. Diferente daquilo que aconteceu durante os governos do PT, quando a Petrobras se tornou a empresa com a maior dívida corporativa do planeta Terra, durante a gestão deles, que assassinaram quase quebraram a Petrobras e o Brasil foi junto. E por último, ministro, a Eletrobras foi privatizada. Eu sei que o senhor, quando sente a palavra privatização, vai em hiperventilação, mas a Petrobras foi privatizada, foi uma decisão do Congresso brasileiro, o Brasil decidiu isso. E digo mais, quem comprou ações da Eletrobras foram os trabalhadores brasileiros que deram seu FGTS, decidiram autonomamente tirar o dinheiro de um negócio que está fraudando basicamente o trabalhador, porque rende menos que a inflação, e comprar ações da Eletrobras. Então, assim, qual é o problema? E o que isso tem a ver com as contas públicas do Brasil? Aliás, melhorou, inclusive, as contas, tem nada a ver isso. Mas agora, só para terminar, Daniel,
Governo Lula, tivemos um imposto novo a cada 37 dias. Aumentaram 20, ou criaram 24 novos impostos. A carga tributária subiu quase 4% em 2 anos. Temos uma inflação que vai superar a meta do Banco Central até 2027. Vou deixar essa herança maldita para o próximo governo. Isso tudo para fazer o quê? Para aumentar salário de funcionário público, 73 bilhões de reais, dar 100 mil reais por mês para a Cissa Guimarães apresentar um programa na TV Brasil que ninguém vê e ninguém conhece, para fazer propaganda para o governo, e depois vem dizer que as contas públicas estão em dia, com um rombo de quase 1 trilhão de reais, o maior rombo da história do Brasil, e depois o ego do ministro não aguenta um debate. Agora, o que me deixa escandalizado é que, assim, sabemos todos que o Haddad é profundamente incompetente, terrivelmente ignorante, e isso é um efeito bomba no Ministério da Fazenda. Mas não teve um deputado que conseguiu jogar isso na cara dele, explicar como estamos fazendo aqui, de forma didática, para o Brasil ver a situação catastrófica das contas públicas e a canalice dessas falas completamente desonestas intelectualmente. Então, assim, sabemos que o governo do PT é inviável, mas também um bom curso de economia para os nossos deputados seria aconselhado.